Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Então, nós estamos vendo nos comentários bíblicos, nos vídeos, a questão do tabernáculo. O tabernáculo visava fornecer um lugar onde Deus pudesse habitar entre o seu povo. O termo tabernáculo, algumas vezes, refere-se à tenda, incluindo o santo lugar e o santo dos santos, os quais eram cobertos com cortinas bordadas. Em outros lugares, porém, refere-se ao complexo inteiro, incluindo o átrio entre as cortinas, onde a tenda se localizava. Então, aqui no capítulo 27 de Êxodo, nós vamos ver o altar do holocausto, que nós vamos estar comentando também em Êxodo 38, e também o átrio do tabernáculo. Amém? Então, o altar tinha cerca de 2,20 metros de comprimento, por 2,20 metros de largura e tinha 1,30 m de altura. O altar era um tipo da cruz onde Cristo iria oferecer a si mesmo como oferta sem mácula diante de Deus a favor dos pecadores. Então Deus diz a Moisés, aqui em Êxodo 27, farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, ou seja, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça sobre o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze, em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar, para baixo, de madeira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e o cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o fará. Então Deus tinha mostrado tudo a Moisés, para que Moisés pudesse seguir e fazer conforme Deus o havia orientado. E o objetivo disso era que o povo vivesse ali, né? Tivesse sua vida, mas no centro da sua vida tivesse o tabernáculo, a presença de Deus, as instruções de Deus, a lei de Deus, a quem Deus escolhe como líder, amém? E também oferecendo suas ofertas. Então é muito importante nós entendermos que o líder ele precisa assumir o controle. Deus chamou Moisés com um mandamento direto e que assumisse o comando. Quando ele diz assim, ordenarás, né? Então, o supervisor deve interferir e assumir o comando a qualquer momento em que ele perceber que o líder está se movendo na direção errada, ou que o povo está se movendo na direção errada. Também o líder deve assumir o controle quando alguma confusão está começando a surgir. Faze também vir. Às vezes o guia lidera com um simples abraço ao redor do ombro do subordinado, a fim de confirmar alguma coisa, identificar-se ou simplesmente encorajá-lo. Falarás também a todos os homens hábeis. Então, a tradição literal é falar ao sábio no coração. Ocasionalmente, a fim de evitar alguma má compreensão, um líder deve assumir o comando dirigindo-se diretamente a todo o quadro de obreiros, em vez de dirigir-se através de alguma liderança designada. O líder inteligente sabe que quando pode deixar frouxos os freios da autoridade a fim de ensinar os seus subordinados, porém ele não deve desistir do controle total até que Deus o oriente, que faça assim. Veja como é importante, né? Moisés seguir todas essas orientações. Aqui no versículo 9 ainda vai falar do átrio, amém? O lugar que ficava ao redor. E lá no versículo 20 vai falar sobre o azeite do candelabro. Então é muito importante nós atentarmos para isso, amém? Então o bronze mostra que quanto mais longe do Santo dos Santos, menor o valor dos materiais. Isto simbolizava a necessidade de ser especial
para se chegar até Deus. Você não é especial por você mesmo, mas Cristo te fez especial e te cobriu com o seu sangue para que os seus pecados fossem apagados e agora sem condenação ou culpa, você pudesse chegar na presença de Deus em plena certeza de fé, sabendo que Ele irá te abençoar. Amém? No versículo 20 ele diz, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este, a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. O azeite para ser queimado nas lâmpadas guardadas por Arão e seus filhos simbolizava o Espírito Santo. Azeite puro de oliveira, que era o melhor, era usado no tabernáculo. Para se obter o azeite, as olivas eram delicadamente batidas em uma bacia e o azeite era extraído da polpa. A tenda da congregação aqui é um outro nome para o tabernáculo. Então, nós vemos aqui Deus instituindo, Deus orientando. E no capítulo 28 nós vamos ver Deus levantando, Arão e seus filhos, tanto como sumo sacerdote, como levitas, para cuidar ali do tabernáculo, para cuidar do culto a Deus, para cuidar dos sacrifícios, para se observar a respeito das ordenanças e da lei e assim poder guiar o povo. Moisés era o líder maior, mas ali no tabernáculo, Arão iria conduzir todas as coisas debaixo da autoridade de Moisés. Então, é muito importante nós entendermos isso, que com o crescimento vêm os problemas, mas também vêm as direções de Deus e nós precisamos ser fiéis às direções de Deus. Então, você pode me perguntar, quais as características do líder? A gente vai ver amanhã. A autoridade. A autoridade de Moisés veio de Deus com revelação direta, enquanto que a de Arão procedeu do seu ofício, através da designação de Deus. Moisés não tinha vestes especiais, porém Arão precisava de vestes sagradas que o apresentavam com glória e ornamento. O ofício de Arão e seus trajes eram necessários e essenciais na indicação da autoridade sobre o povo, enquanto Moisés não necessitava de tais adornos. Então existe liderança e liderança. Existe o líder e existe os liderados. E há essa necessidade de se haver esse princípio de submissão e esse princípio de autoridade. Para quê? Para que haja ordem no culto, para que haja ordem na igreja, para que as pessoas possam ser orientadas da melhor forma possível. E não trate a orientação como algo pessoal, trate a orientação como algo divino. Quando você se submete, você será honrado. Quando você resiste, você será resistido. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque tudo isso aqui vai falar a respeito da nossa vida hoje. Claro, nós não precisamos construir mais um tabernáculo, porque o tabernáculo somos nós. Nós não precisamos mais oferecer animais, porque Cristo se ofereceu de uma vez para sempre. Mas nós precisamos entender esses princípios e entender como é que Deus começou a conduzir e a separar um povo que ele chamava de seu, para que através desse povo ele pudesse tocar as outras nações e mostrar a sua diferença no lidar com o homem, da diferença dos pagãos e dos deuses a quem eles cultuavam. E eu quero dizer, deuses com D minúsculos, porque eram ídolos. Satanás se usava daquilo para escravizar o homem, para fazer com que o homem fosse levado a fazer as coisas mais horrendas e mais absurdas, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos ao deus Moloque. Então é muito importante nós buscarmos a Deus e conhecermos a palavra de Deus para que nós possamos servir a Deus conforme a sua vontade, de acordo com os seus padrões. Fazendo isso, nós seremos abençoados e Deus mesmo é quem vai lutar as nossas lutas e nos guardar de todo o mal. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Que Deus te abençoe e até amanhã.